Paz do Senhor para os irmãos. Bom estarmos aqui, não é? Esse lugar, irmãos, é um lugar muito especial. E eu quero glorificar Deus pelo louvor da igreja, porque Deus tem realmente, irmãos, usado esses jovens em adoração pura, genuína, verdadeira. E nós louvamos a Deus, irmãos, porque a letra do hino, ela é de uma importância muito extrema, muito extrema. E graças a Deus que nós temos cantado hinos aqui que realmente, irmãos, falam, né, e nos levam a meditarmos naquilo que realmente Jesus veio fazer por nós. Jesus veio a este mundo para morrer a nossa morte, para se entregar voluntariamente, sendo nosso substituto, porque a condenação era para nós, seres humanos. Mas graças a Deus que Jesus, ele foi o nosso substituto, e através da sua morte, então nós somos justificados, fomos justificados, ou seja, significa que nós somos perdoados por Deus, não é? E a dívida foi paga totalmente, não temos mais culpa nenhuma diante de Deus, não é? Glória ao Senhor por isso. Vamos meditar um bocadinho, irmãos, na Bíblia, na palavra de Deus. Eu quero ser bem breve hoje aqui. Eu preparei aqui alguma coisa que eu achei interessante, muito interessante, nas Escrituras Sagradas. Nós, como cristãos, nós muitas vezes focamos, né, a expiação dos nossos pecados na morte de Jesus, né? É o foco, né, o foco principal. Porém, irmãos, a morte de Jesus, ela não é o ponto final, é somente uma etapa para a nossa salvação. O ponto final, o grande trunfo da nossa fé, chama-se ressurreição. Se Jesus tivesse morrido, mas ele não tivesse ressuscitado, irmãos, estávamos todos condenados ao inferno, todos no inferno. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele, diga comigo assim, ressuscitou. E se ele ressuscitou, pode dizer, nós também vamos ressuscitar. Irmãos, isto é o trunfo da nossa fé. Esse é o grande trunfo da nossa fé. Nós vamos ficar, irmãos, mortos, porque a grande maioria dos seres humanos vão passar pela morte, porém vai haver um grupo que não vai passar, vai ser transformado, né, num abrir e fechar de olhos, diz a Bíblia. Porém, os que ficarem mortos vão ficar mortos somente, irmãos, temporariamente, porque nós vamos voltar a viver novamente. E isso é o Evangelho, isso é as boas novas, que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e nós também vamos ressuscitar, e vamos receber um corpo, para estarmos diante de Deus, e vamos ser julgados também. Porém, irmãos, só que nós vamos fazer parte, e eu espero que todos aqui façam parte da primeira ressurreição. Da primeira ressurreição. Glória ao Senhor. Quantos têm esse desejo aqui, fazer parte da primeira ressurreição? Porque, irmãos, quem fizer parte da segunda ressurreição, que será após o milênio, vão passar pelo juízo da condenação. É o juízo, porque todos terão que se levantar dentre os mortos, porque morto não pode ser julgado, eles têm que estar vivos. Nós teremos que estar vivos também para sermos julgados pelo Senhor. E, irmãos, então teremos que receber um novo corpo, porque Paulo diz que semeia um corpo corruptível, semente corruptível, que se desfaz, que se destrói, não é? Mas vai ressuscitar um corpo
igual ao de Cristo, semelhante ao de Cristo, um corpo glorioso. Maravilha do céu, isso é uma esperança. Irmãos, Paulo falou assim, irmãos, consolai uns aos outros com esta mensagem, com essa palavra. Imagine, irmãos, a morte é o maior terror que existe para o ser humano, a morte. Todo ser humano, quando vai passar pela morte, irmãos, é um terror, é um pânico terrível. E quem fica, então, fica tudo paranoico da cabeça, fica tudo doido da cabeça e não sabe lidar com a situação. Eu estava vendo um filme esses dias, um filme real que aconteceu nos Estados Unidos. O homem foi julgado e ele estava no corredor da morte durante anos e anos e anos, à espera de uma clemência para que ele não pudesse morrer. Mas ele, no final, ele morre. E o pânico foi instalado no seu coração. E todos que passam pelo corredor da morte, quando chegam na hora da morte ali, irmãos, é um pânico total, terrível, terrível. Porém, nós temos esse consolo. Nós sabemos que a morte para nós, irmãos, ela vai ser temporária. Nós vamos voltar a viver novamente. E vou dar aqui uma notícia aqui muito interessante para os irmãos nesta noite, nessa tarde. Que nós vamos morar aqui mesmo. É que os pessoal ficam pensando, nós vamos morar no céu, é lá no céu. É lá no céu, lá no céu. Mas não é não, é aqui mesmo nós vamos morar. Viu? Abra a Bíblia em São João 14 e vamos ler algumas coisas aqui interessantes. Aí alguém falou assim, eu ouvi essa frase, eu falei, meu Deus, ai. Ele falou assim, ó, irmãos, vocês não fiquem querendo sair dessa vida aqui não, porque vocês vão dar lá em São João del Rei, na minha terra, Minas Gerais. Os mineiros têm um ditado assim muito engraçado, eles falam assim, ó, vocês vão dar com os burros na água. Por quê? Porque vocês vão estar mortos temporariamente e vão voltar a essa vida aqui novamente. Então não fique querendo sair daqui não. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou doido para ir embora, mas que maravilha falou esse negócio. Vocês vão voltar, vão dar com os burros lá, ou seja, não é nada disso que você está pensando. Você vai morrer aqui e vai estar lá no céu, eternamente, lá no céu, e vai ter asinha, e vai ter roupinha branquinha, né? Branquinha, vai tocar harpinha com os anjinhos e tal, não sei o que, lá no céu, no céu. Mas a Bíblia não diz isso. A verdadeira doutrina cristã, irmão, não diz isso. Vamos ler o que diz a Bíblia, então. Quando Jesus fala na casa de meu pai, qual casa que Jesus estava falando? Será que é a mansão que Jesus tem lá no céu? O palácio, o trono, o palácio, um grande palacete que tem lá, que existe lá no céu, que Deus mora lá, e que lá tem muitas moradas? Ou Jesus estava falando da casa, o templo? Porque várias vezes Jesus usa esse termo, essa expressão, da casa de meu pai. O zelo da casa de meu pai. Será que ele não estava a falar o que Davi falava? Eu quero habitar na casa do pai. Longos dias, todos os dias da minha vida, eu quero habitar na casa do pai. A casa do pai, irmãos, quando Jesus falava, já vou adiantar para vocês, era o templo. Era o templo. Vamos ler aqui o que Jesus diz aqui. João 14 está ali? Não, né? Já está? Podemos ler alguns versículos, por favor? Pode ler, por favor, os irmãos? Não se turbe e credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu pai. E se eu for? Muito bem. Disse isso. O caminho? Aí Jesus disse o quê? Somente até aqui. Ninguém vem ao Pai. Jesus é Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento de grande sublimidade e de grande prazer e gozo para as nossas almas.
porque, Senhor, é algo, Senhor, impressionante demais, é algo, Senhor, extraordinário demais. Nós podemos, Senhor, meditar na sua palavra. Obrigado, Pai, porque nós nada temos e nada somos de nós mesmos. Mas, Senhor, todo entendimento, toda revelação vem do Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que ilumina a nossa mente e que traz, Senhor, a nossa memória, traz ao nosso entendimento, traz, Senhor, a nossa razão, traz ao nosso coração, Senhor, a revelação da Sua palavra. Portanto, Senhor, fala conosco nesta oportunidade, ilumina a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem. Então, irmãos, a palavra de Deus, não é, diz aqui, Jesus falou que na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, a casa de meu pai. Muito bem. Quando Jesus, em Lucas capítulo 2 e versículo 17, Lucas 2, versículo 17, ele diz também alguma coisa parecida com isso. Ele diz o quê? Que o zelo da casa, não é? Desculpa, João, capítulo 2, João, capítulo 2, Jesus diz o quê? Versículo 17. Sim, o zelo da tua casa me devorará. Porque os cambistas, as pessoas para oferecerem sacrifício a Deus lá no templo, eles estavam vendendo as coisas no templo e vendendo o que era realmente necessário. Porém, irmãos, eles estavam fazendo um grande abuso, né, das coisas de Deus, né, mercenarismo. E Jesus então ficou muito chateado com aquilo, e ele entra no templo e puxa o chicote e começa a bater com o chicote ali e tal, espantando os animais e tal. Aí os discípulos ficaram assim um bocado preocupados. Aí eles lembraram do que estava escrito lá nos Salmos, né? O zelo pela tua casa me consome. Então, lá nos Salmos está escrito que o zelo pela tua casa me consome. A casa de quem? A casa de Deus, a casa do Pai. E Jesus, ele fala isso, irmãos, com um pensamento que Davi, ele também sempre falava, de habitar na casa de Deus todos os dias. Quando Jesus fala da casa de meu pai, é o templo. Jesus fala isso várias vezes. Não está dizendo que ele vai construir uma mansão lá no céu para os crentes, né? Antigamente, quando eu era novo convertido na fé, então não tinha muito entendimento de hermenêutica bíblica, de consultar a Bíblia e estudar e comparar textos, né, referências da Bíblia. Aí eu pensava que Jesus estava falando da casa que Deus tem lá no céu, e eu ainda falava assim, graças a Deus, aqui na terra, eu sou mesmo um pobrezinho, não consigo nem uma casinha para mim, e tem lá a casinha da minha mãe, do meu pai, que é uma casinha assim muito humilde, né? Muito humilde, uma casinha muito humilde, mas graças a Deus que lá no céu, Jesus foi lá e ele vai construir para mim uma casa, uma mansão lá. Eu vou ter uma mansão lá, Vou fazer inveja em muitos irmãos lá, que eu vou ter uma mansão lá no céu, uma grande mansão. Mas Jesus não está a falar aqui nada disso, irmão. Jesus está a falar do templo. Aí fala assim, mas se ele falou que tem moradas, mas no templo também tinha moradas, porque os sacerdotes, eles tinham lá quartos dentro do templo, que eles tinham que prestar um serviço a Deus, né, dos sacrifícios a Deus,
e manter o templo em ordem, e os levitas, e eles tinham que morar lá no templo. E eles moravam lá no templo. Então, havia lá moradas também. Agora, é interessante, irmãos, uma coisa aqui. A Bíblia fala que nós vamos ressuscitar. Nós vamos ressuscitar. Não é? Haverá ressurreição. E, incrível que no Antigo Testamento eles também já tinham esse pensamento de ressurreição. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, tanto que eles muitas vezes perseguiram Jesus, porque Jesus falava sobre a ressurreição, e eles começaram a pensar. Mas os fariseus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Tanto que, olha só, Mateus capítulo 12, versículos 39 a 40. 39 e 40. Mateus capítulo 12, versículo 39 e 40. Jesus, ele fala de um sinal, né? Essa geração me pede um sinal, mas não será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Por quê, irmãos? Porque Jonas, ele esteve 3 dias, né? Alguns dizem que é baleia, outros dizem, e o Novo Testamento diz que é o grande peixe. Ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E por causa desta passagem, o que acontecia? Os fariseus, eles mantinham um símbolo do peixe, o símbolo do peixe no seu ossuário, nos seus ossuários. E eles acreditavam que um dia eles iriam ressuscitar. E tanto que eles viviam uma vida assim, um bocado, né, de hipocrisia, não cumpriam bem a lei. Porque eles sabiam assim, mas Deus ele vai nos ressuscitar um dia. Nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus, uma certa vez, falou para eles assim, olha, se Deus quiser, Deus não está preocupado com, o Pai não está preocupado com filhos de Abraão, que se Deus quiser, ele até dessas pedras, ele faz filhos de Abraão, até dessas pedras. Mas o que Deus quer é obediência. Obediência. E nós, irmãos, vivemos hoje, né, nós somos salvos não pela o quê? Pela obediência. Nós não somos salvos pela obediência, mas nós somos salvos pela graça. Mas aí alguém, não sei se é Calvino, não sei quem, falou assim, olha, uma vez salvo para sempre. Aí eu já digo o seguinte, uma vez salvo, obediência para sempre. Eu já estou aqui querendo competir com Calvino, com os grandes. Mas não tem nada a ver, né? Mas isso é só um pensamento que vem na minha mente assim. Uma vez salvo para sempre. Mas uma vez salvo, irmãos, obediência para sempre. Porque Jesus fala que nós temos que negar a nós mesmos. E nós somos salvos para as boas obras. Para repetirmos a justiça de Deus, para fazermos justiça de Deus aqui nessa terra. Obras de justiça. Então, obediência sempre. Sem obediência também, ninguém chega lá não. A fé sem obras, ela é morta. Não é? Pronto, mas os fariseus mantinham lá, irmãos, o símbolo do peixe nos seus ossuários. Aí alguém pensa assim, mas pastor, eu vejo tanto símbolo de peixinho nos carros. Hoje eu passei aqui e vi um monte de peixinho nos carros. Né? Aí ainda pensei assim, né? Nós às vezes somos mais fariseus do que nós pensamos. Que nós colocamos o símbolo do peixe no carro. E as pessoas pensam que o símbolo do peixe é porque Jesus falou assim, eu vou fazer de vocês pescadores de almas. Tal, foram os cristãos que inventaram o símbolo do peixe. Não, irmãos. Antes de Jesus, os fariseus já mantinham esse símbolo do peixe em sinal do profeta Jonas lá. Pensando no profeta Jonas. Né? Mas quem tem o símbolo do peixe não tira não, irmão. Não tira não. Isso é bíblico. É bíblico. Não é porque os fariseus usavam que nós usávamos os ossuários, nós vamos tirar dos carros. Não tira não. Não tira não. Muito bem. Então, segundo os rabinos, os grandes rabinos, irmãos, Jonas, ele esteve no grande peixe e ele morreu
morreu. Ele morreu lá dentro. 3 dias e 3 noites, imagine, dentro de um grande peixe, ele morreu. E ele ressuscitou. Por isso que Jesus faz essa menção sobre esse sinal aqui, ó, o sinal. Porque Jesus estava a falar de quê? Da ressurreição, que eu vou ressuscitar ao 3º dia. Assim como Jonas ressuscitou, eu também vou ressuscitar ao 3º dia. Ao 3º dia. Muito bem? Olha só, irmãos, agora, a escatologia bíblica, quando fala de escatologia, eu não gosto muito porque eu tenho grande dificuldade em escatologia. Mas isso até eu acho um lado até positivo nisso, eu não entender muito bem de escatologia e nem afirmar muitos pontos ali escatológicos, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-milenista, pós-milenista, não sei o quê. Eu não entendo muito dessas coisas, não. Mas eu acho até um ponto positivo, por quê, irmãos? Porque tem muitas coisas que colocam em xeque a doutrina da escatologia bíblica verdadeira. Coloca em xeque. Eu já ouvi coisas nos púlpitos das igrejas sobre escatologia, que hoje, irmãos, eu passo longe desse ensinamento, detesto, não quero nem saber disso. Por quê? Foram inventados por grandes teólogos, pessoas com a mente, uma inteligência, uma capacidade avançadíssima, e isso surgiu aí no século XIX, mais ou menos, tal, e tanta asneira, tanta coisa que Deus me livre e guarde, não dá. Porém, irmãos, eu anotei aqui umas coisas interessantes sobre a escatologia bíblica. A escatologia bíblica geral primeiro, viva amando a Deus, amando o seu próximo, realizando justiça aqui na terra, cumprindo os mandamentos de Deus, esforce para agradar a Deus, dê bons frutos, proclame as grandezas de Deus, seja um arauto da salvação de Deus. Isso sim. E, irmãos, agora, existe uma coisa mais certa neste mundo. Qual é a coisa mais certa que existe neste mundo? Exatamente, mãe. Exatamente. Um dia nós vamos morrer, todos vão morrer. Essa é a coisa mais certa que existe. Só que, mas isso vai ser, irmãos, algo temporário. Isso não vai durar a vida toda, ou uma eternidade toda. Não, é temporário. Qual é, então, a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? Paulo e do Novo Testamento, né? Paulo e João e Pedro, os apóstolos, e os homens do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Moisés, Abraão, Daniel, os homens do Antigo Testamento, tanto patriarcas como profetas, irmãos, eles acreditavam piamente nisso. Que há uma esperança de que um dia nós vamos tornar a viver novamente. Nós vamos viver novamente. Já pensou, irmãos? São muitas pessoas que dão testemunho disso. E Deus no Antigo Testamento, Ele ressuscitou pessoas também. Elias ressuscitou o menino. Não é? Quem mais realizou ressurreição? Quem mais ressuscitou no Antigo Testamento? Alguém lembra? Jonas. Jonas ressuscitou. Não é? Tem pessoas que não acreditam nisso não. Mas vai ler lá a história de Jonas e ler a oração dele depois, vocês vão ver que ele ressuscitou mesmo. Pelo menos no original diz que Deus me tirou da morte, da sepultura. Deus me ergueu.
Muito bem, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 35 a 44, vamos ver o que diz a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ver. Olha o que Paulo fala, irmãos, olha o que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, sobre um dia nós tornarmos a viver novamente, e não vivemos para irmos morar lá no céu e virarmos anjo e tocar harpa e criarmos asas, e não, nós vamos viver aqui na terra. E tanto que a Nova Jerusalém, quando ela desce do céu, ela desce aqui na terra, e a Bíblia diz que agora está colocado a morada de Deus entre os homens. Então, irmão, céu e terra vai ficar unido. Céu e terra vai ficar unido, como era antigamente, antes do pecado. Não é? Muito bem, 1 Coríntios 15, versículos 35 a 44 que eu falei. Podemos ler, por favor? Alguém dirá. Qual o corpo que vai ser? Diga, pode ler. Pode ler? Insensatos. Sim. Qualquer semente que plantar, você semeia simplesmente uma semente, e depois nasce o quê? Grãos, né? Completamente diferente daquela semente. Mas o que foi semeado é simplesmente uma sementinha, uma pequenininha sementinha. Né? Mas depois viram grãos, nasce árvore, não é? Muito bem. Dos peixes, sim. Também há corpos celestes e corpos terrestres. E outra é a glória dos terrestres, completamente diferente. Do sol, é a glória da lua, é a glória das estrelas. Isso. Assim também é a ressurreição. Em incorrupção. É ressuscitada em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitada em poder. Ou seja, semeia um corpo, irmãos, que é um corpo fraco, um corpo que é sujeito a pandemias, a cancro, a sida, a tantas coisas, um corpo fraco, um corpo. Mas nós vamos ressuscitar, não com esse corpo, mas um outro corpo, que se chama um corpo de poder, um corpo espiritual. Olha só, continuamos a ler. É ressuscitado corpo espiritual. Também há corpo espiritual. Jesus ressuscitou com corpo espiritual. Vamos lá? 44? Muito bem. Agora, versículos 51 a 58, do mesmo capítulo. 51 a 58. Da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte
na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Que coisa linda demais, irmãos, não é? Ninguém neste mundo pode ter essa esperança se o Espírito Santo, irmãos, não te convencer. Ninguém pode ter essa esperança. Ninguém neste mundo. E, irmãos, a escatologia bíblica, eu coloquei aqui um pequeno resumo para nós encerrarmos isso. Um pequeno resumo. A escatologia bíblica diz isso, que haverá a ressurreição. Os que morreram em Jesus vão ressuscitar primeiro. Os que estiverem vivos vão passar por um processo de transformação para uma nova etapa da vida neste planeta. Porque haverá uma nova etapa da vida neste planeta. Todos vão morrer. Os que não morrerem serão transformados. Porém, irmãos, haverá um período que se chama o milênio, que há teólogos que não creem que isso é literal, mas eu acredito que seja literal. Haverá um período, um milênio, que será literal. E para vivermos essa nova etapa neste milênio, nós vamos estar com este novo corpo, depois de ressuscitado. O corpo espiritual, um corpo que vai ser feito por Deus, preparado para esta nova etapa de vida aqui no planeta Terra. Neste planeta Terra. Não é em Marte, não. Não é em Marte, não. É neste planeta. Para nós que acreditamos no milênio literal, vamos viver aqui 1000 anos no corpo ressuscitado. Depois haverá a batalha Gog-Magog, não é? Lógico, porque o milênio termina e Satanás vai ser solto. E então haverá uma grande luta, uma grande guerra entre os filhos de Deus e entre o bem e o mal. É a grande batalha, onde Jesus vai aniquilar o diabo de uma vez por todas mesmo, vai derrotá-lo de uma vez por todas. Ele sempre foi um derrotado, né? Não existe, irmãos, uma coisa aí que as pessoas pensam que o mal e o bem, que é uma guerra constante desde lá do início. Quem vai vencer? O bem vai vencer, o mal vai vencer. Será que Deus vence? Será que Satanás vence? Irmãos, esquece isso, não existe isso. Não existe isso. Satanás, ele é simplesmente um ser criado por Deus, que se rebelou, assim como ele tentou o homem, né, se manifestou através da serpente, e tentou o homem cedeu à tentação dele, e ele então teve o direito legal de manipular a vida das pessoas, não é? E influenciar a vida das pessoas para o mal, mas ele é simplesmente um ser que já está condenado, derrotado, destruído. É como se fosse, lá no Brasil, a gente chama assim de cachorro vira-lata, sabe? Aqueles cachorros que passam na rua assim, cão rafeiro aqui, né? Você faz assim, pá, ele põe o rabinho assim, sai assim. As pessoas ficam colocando Satanás e Deus como se fossem duas forças que estão lutando, irmãos, que isso? Satanás é um ser criado, e ele já perdeu, Rui, já perdeu há muito tempo, Então, haverá, irmãos, então, depois da batalha do Gog-Magog, descerá a Nova Jerusalém, aí Satanás é solto com seus parceiros,
E depois de tudo haverá o juízo final, onde todos vão ressuscitar para serem julgados. Aí vem a chamada, que a Bíblia chama de segunda ressurreição. É depois do milênio. Antes do milênio, são os que creram em Cristo, os que morreram em obediência a Deus, que receberam a palavra de Deus e foram salvos pela graça e receberam o poder do Espírito Santo nas suas vidas. Então, esses vão ressuscitar antes do milênio. Mas após o milênio, todo ser humano vai ressuscitar, irmãos. Todos. E serão julgados diante de um trono branco. A Bíblia diz que chama-se juízo final. E todo ser vai ter que dar conta a Deus do que fez aqui na terra. Todo ser, mano. Até mesmo o segredo dos homens será julgado neste dia. O segredo dos homens. Muito bem. Todos estarão diante do trono do Eterno. Ímpios e crentes. Só que os crentes serão, passarão por um julgamento, irmãos, para receberem galardão, né? Para receberem recompensa daquilo que fizeram. Mas o ímpio será julgado para ser condenado. Então, que sejamos participantes da primeira ressurreição. Depois João viu Apocalipse 21, novos céus e nova terra. Pode colocar, por favor, Apocalipse 21. Então vamos viver aqui, tanto no milênio quanto depois. O céu será aqui. Deus habitará aqui na terra conosco. Apocalipse 21, por gentileza, nós vamos encerrar aqui. A partir do... peraí, tem que ver. Deixa eu ver aqui. A partir do primeiro, Até... Pode ser até o 8. Até o versículo 8. Vamos ler? E viu um novo céu e uma nova terra. Porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra. E o mar já não existe. Isso mesmo, pode continuar. Olha só, descia do céu. Isso. Do céu. Isso. Eis o tabernáculo de Deus, ou seja, a morada. A morada de Deus. Versículo 3. Toda lágrima, mas morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Já as primeiras coisas são passadas. Sobre o trono disse: novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou. Jesus cumpriu isso. E o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará essas coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, os adúlteros, e os feiticeiros, e os idólatras, e os mentirosos, a sua parte, que é a segunda morte. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que façamos parte da primeira ressurreição. E, irmãos, a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado à força. Nós somos salvos pela graça, não pela obediência, pela graça. Mas a obediência, irmãos, ela terá que nos acompanhar a vida inteira. Isso chama-se processo da santificação. Santificação. Nós vamos errar uma vida inteira.
Mas, irmãos, que não permaneçamos no erro, que arrependamos dos nossos pecados, sempre, e obedeçamos a Deus, porque é obediência. Obediência. Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, esforço, tem que fazer esforço, tem que haver esforço também da nossa parte, não é? Glória ao Senhor nosso Deus. Muito bem, graças a Deus está aqui a mensagem, que Deus abençoe a cada um.